Olá! Hoje eu vim fazer um vídeo um pouco diferente, vocês já devem ter visto no título do vídeo sobre o que é. Eu tô me enrolando muito tempo pra fazer esse vídeo, tanto é que esse aqui é sobre Portugal e nós já estamos na Inglaterra. Mas como eu quero fazer de outros países, eu falei, eu vou começar fazendo de Portugal. Não sei e não acho, na verdade, que eu vou fazer de todos os países. Eu vou fazer quando eu sentir vontade, quando eu achar que vale a pena falar, quando eu achar que tem que fazer, eu vou fazer. E o primeiro vai ser sobre Portugal, logo vai ter sobre a França. Sobre a Espanha eu não tive vontade de fazer, então não sei, a gente ainda tem tempo de passar pela Espanha quando a gente voltar e talvez eu faça, talvez não. Vamos falar de Portugal hoje. Eu vou falar 8 coisas que a gente gostou em Portugal e 3 coisas que a gente não gostou em Portugal. Lembrando que hoje nesses dias de YouTube é sempre bom se explicar antes. Eu odeio me explicar, já deixo aqui bem claro, ainda mais porque eu não tenho por que me explicar, mas enfim, vou me explicar. Mas vou me explicar. Eu e Mark somos turistas, né? Nós não somos imigrantes. Eu era uma imigrante quando estava morando na Espanha, não deixo de ser uma imigrante na Europa, mas nesse momento, passando pelos países, a gente está como turista. A visão que a gente tem das coisas não é de quem vive no país. Então não adianta vir aqui comentar no meu vídeo, se eu falar alguma coisa de Portugal, falar, mas vai lá morar, vai lá ver não sei o que, pra você ver como eles são. Não adianta, não perde seu tempo digitando, porque não é sobre isso esse vídeo. Se um dia eu tiver vontade de falar da Europa como imigrante mesmo, assim, sentar e falar no vídeo com vocês, eu vou fazer e vai estar bem claro aqui no vídeo, eu vou começar o vídeo introduzir bem claro para isso, mas não é o caso no momento. É uma visão de turista. Eu e Mark somos turistas diferenciados, como eu sempre falo. Por quê? Porque eu e Mark, a gente não vai só nos pontos turísticos. Eu e Mark não ficamos num hotel no centro da cidade e vamos fazer as coisinhas caminhando, ou de táxi, ou naquele ônibus turístico que você paga o dia e passa de ponto em ponto turístico. Normalmente a gente fica fora do centro da cidade, a gente usa transporte público, a gente vai em supermercado, em bar, em posto de gasolina, lanchonete, que não é acostumado a receber o turista. E claro, a gente também vai no museu, no café ou no restaurante que é no centro da cidade. A gente faz passeios turísticos, então dá pra gente ter uma base e analisar desde o pessoal que não está acostumado a lidar com turista até o pessoal que está acostumado a lidar com turista. A gente ficou em Portugal 2 meses, deu pra sentir algumas coisas. Algumas coisas a gente já tinha sentido em 2012, quando a gente passou 4 dias em Lisboa, mas claro, gente, 4 dias numa cidade não é o suficiente pra você falar é isso ou aquilo, é muito difícil de analisar, mas acho que 2 meses do sul até o norte, pela costa, que a gente veio mais, né, pro lado aqui da costa de Portugal, a gente não passou do outro lado e não vai ficar para uma próxima. Eu acho que deu pra ter uma ideia legal. E mais uma coisa, essa é minha opinião e a opinião do Mark. Eu tô aqui falando sozinha, mas tudo que eu vou falar aqui, eu falei com ele antes. Tem até um item ali que ele falou pra mim, que foi uma coisa legal pra ele em Portugal. Ninguém tem que achar o que eu achei de Portugal, entendeu? Cada um acha o que for. Então é a minha opinião, ok? Ok, muito obrigada. Vamos começar? Então vamos lá. São então 8 coisas que eu gostei e 3 coisas que eu não gostei. Como vocês podem ver, tem muito mais coisas que eu gostei. Eu vou falar sobre mim, mas pensa que sou eu e o Mark. Primeiro, as semelhanças dos costumes de Portugal com os costumes do Brasil. Então é poder ir na padaria, pedir um cafezinho com um pão com manteiga, bem facinho, assim que eles sabem o que você tá falando. Muito restaurante tem arroz com feijão. Eles também comem rabanada no Natal, assim como a gente. Tem sonho na padaria, mas eles chamam de outro nome que chama bola de Berlim. Além da língua, umas bobeirinhas assim que acaba fazendo a gente se sentir em casa, porque são coisas muito simples. Outra coisa também que eu acho que isso rola bastante na Espanha, acho que na Itália quando a gente chegar lá também vai acontecer bastante, de pendurar a roupa na janela para secar, naqueles varais assim. Via muito disso, principalmente no Porto. É isso aí, semelhanças e similaridades, e claro que isso vai acontecer, nós fomos colonizados por Portugal, então claro que vai ter muita semelhança. Então isso é uma coisa que eu gostei e me fez sentir em casa. Segunda coisa, o atendimento. Nós somos bem atendidos nas lojas e nos restaurantes e nos cafés em Portugal, no geral. Eu não tô falando que ninguém pegou a gente no colo e, sei lá, oh meu Deus, não tô falando nada disso. Nós fomos bem atendidos, nós não encontramos garçons ou vendedores que estavam de mal com a vida e não sei, mal-humorado, antipáticos e grosseiros. Claro, eu sempre falo isso quando eu falo de pessoas e de culturas. Sempre você vai encontrar um ser no meio do caminho que não é aquelas coisas. Mas, gente, você não pode falar que isso é culpa do país.
entendeu? Ai, todos os portugueses são isso, porque você passou por isso com uma, duas ou até 3 pessoas, mas quando na verdade você teve que lidar com 300 pessoas e porque 3 foram meio nada a ver, você não pode julgar todo um povo por causa disso. Eu estou generalizando aqui também, claro, né? Quando eu falo que fomos sempre bem atendidos, tal, eu não lembro nenhuma vez de ser mal atendido, mas às vezes a gente pegou alguém que estava meio de mal com a vida e eu nem lembro, na verdade, porque na maioria das vezes nós fomos bem atendidos. Terceira coisa, que tem a ver também um pouco com atendimento, mas eu vou falar mais no geral mesmo das pessoas, porque às vezes não era nem em lojas ou restaurante, nada assim, ou supermercado, que as pessoas foram educadas e simpáticas. Pessoas foram muito educadas, simpáticas e prestativas com a gente. Teve vezes a gente estar dando volta com o motorhome para procurar onde estacionar. Um senhor português, assim, fala aquele português bem fechado, veio com um pouquinho de inglês que ele sabia falar e perguntou, tipo, o que vocês querem? Mas querendo ajudar, sabe, assim. E daí a gente falou, não, a gente tá vindo aqui, a gente tá procurando estacionar. Não, que eu vi você dando umas voltas, tal, eu queria saber o que vocês queriam, você podia ajudar. Então, assim, e aconteceu outras situações assim também. Nós achamos as pessoas educadas e simpáticas e também prestativas em Portugal. Foi isso que a gente passou no país, então a gente gostou disso também. Então esse foi o número 3. Eu tô lendo ali no papel, tá? Na verdade tá no papel e tá no meu telefone. 4. Os preços. O salário mínimo de Portugal é muito baixo, deve ser um dos mais baixos da Europa, é menos de 600 euros. Isso faz com que seja barato comer fora em Portugal e outras coisas também. É muito barato sair para comer em Portugal comparado com outros lugares da Europa. Teve vezes a gente sair para fazer um lanche, a gente comeu um sanduíche com pão que era feito num lugar assim gostoso, com hambúrguer caseiro e tudo mais, com suco, eu não lembro se com café, mas que seja gastar tipo 10 euros, eu e Mark. E às vezes também refeição, comer 2 pratos de comida, 2 refeições, a gente gastar, às vezes com bebida, 12 euros. Então Portugal é um lugar muito barato para quem está buscando às vezes vir para a Europa tal, e está na dúvida por causa de grana e com a cotação de como o euro tá, Portugal vale muito a pena. Claro, se você for para os restaurantes caros, turísticos, essas coisas, provavelmente você vai pagar mais. Mas se você quiser andar como a gente faz e procurar lugares baratos para comer, você vai encontrar. Para vocês terem uma ideia, um cafezinho em Portugal custa, num lugar assim médio, entre 50 cêntimos e 65 cêntimos de euro. Então seria 50 centavos, 65 centavos de euro. Isso é muito barato. Antes disso, o mais barato que a gente pagou foi alguma coisa, 1 euro na Espanha. A gente não tomou nenhum café tão barato quanto o café de Portugal. E, enfim, coisinhas assim, acho que vocês me entenderam quando eu falo em relação ao preço das coisas. Próximo. 5. A beleza natural do país. A gente sabe que todo país tem belezas naturais, só que a gente não esperava encontrar tanta coisa linda em Portugal. Claro, por onde a gente passou, eu vou falar coisas aqui, provavelmente eu vou esquecer alguma coisa, mas e também porque a gente não passou em tudo, mas vamos falar do Algarve, das praias do Algarve. A região do Alentejo é muito bonita. Eu vou esquecer coisa agora. A região ali do Rio Douro é maravilhosa, é incrível. É um dos vlogs, eu acho que tem até mais, dos vlogs que eu fiz a viagem, eu acho que é o que tem mais views, que as pessoas mais assistiram, e a região do Douro é incrível, incrível, incrível. O Algarve, uma pena que a gente pegou era inverno, porque as praias do Algarve são maravilhosas, mas deu pra ver e sentir um pouco da beleza do Cabo São Vicente, que fica ali em Lagos, região de Sagres. Ai, gente, muita coisa bonita. O Alentejo a gente passou, foi mais de passagem, mas deu pra sentir a beleza do lugar também. E a região do Douro a gente quer voltar um dia no verão e curtir mais e ficar lá mais tempo, mas isso aí, né, isso aí pra um futuro não tão próximo. E foi um país que surpreendeu a gente também pelas belezas naturais. Item número 6. Isso pode ser um pouco estranho, mas é uma coisa que pra mim conta muito, pro Mark também, que é a variedade de produtos no mercado. De marca, de produto mesmo, de ter coisa diferente pra comprar e pra comer, e, no geral. Assim, em Portugal tem muita variedade de produto no mercado, tanto produtos nacionais como produtos importados, então foi muito gostoso ir ao mercado em Portugal, porque deu pra comprar várias coisinhas e coisinhas gostosas que a gente gosta de comer e também descobrir coisas novas, tal. O Mark, como inglês também, achou várias coisas que são da Inglaterra, ele encontrou no mercado, então a gente achou variedade de produtos no mercado em Portugal muito legal. Acha umas coisinhas brasileiras também. Eles chamam o pão francês, em Portugal eles chamam de cacetinho brasileiro.
Número 7. Os motoristas, eles param na faixa de pedestre. A maioria dos motoristas param. Às vezes eles vêm meio maluco, você acha que eles não vão parar, mas eles param na faixa de pedestre. Claro, gente, se for atravessar a rua em Portugal, em qualquer lugar, não vai contar que a pessoa vai parar antes da pessoa parar, né? Porque senão você vai atravessar e o cara não para e passa em cima de você. Mas, na maioria dos lugares, onde a gente viajou, do sul ao norte de Portugal, as pessoas, os motoristas, param na faixa de pedestre. Número 8, esse foi o Mark que adicionou, e porque eu não ia falar sobre isso, porque pra mim realmente não faz muita diferença. Eu tava em Portugal, eu falo português, eu me entendia com eles, aprendi várias, né, palavrinhas no português de Portugal, que é o seguinte: muitos portugueses, pode ser que a maioria dos portugueses, falam inglês. E muitos falam inglês ótimo. Na televisão aberta em Portugal, espero não estar falando besteira, quando passa alguma série, alguma coisa, algum filme, eles não são dublados. Eles são em inglês com legendas. E eu acho que isso conta muito. E eu acredito que na maioria das escolas eles tenham o inglês como aula e seja um inglês de qualidade. Não o inglês que a gente tem na escola no Brasil, que, né, gente, vamos combinar, né? Eu estudei, nem sei se eu estudei inglês na escola, não consigo nem lembrar. Eu fiz curso particular, essas escolas, tal, cultura inglesa, essa CAA da vida. E eu nunca peguei o inglês porque eu tinha muita dificuldade, só fui pegar mesmo depois que eu vim pra Londres passar um tempo e tal. Mas eu acho que talvez se a gente tivesse uma, né, essa coisa de, não sei, disso mesmo, de ter os filmes com legenda e um inglês razoável na escola, que a gente podia, né, entender muito mais e falar muito melhor, ou pelo menos ter menos dificuldade o dia que a gente fosse para um curso. E, enfim, muitos dos portugueses falam inglês. Não tinha que falar, no país deles não é obrigação, eles tinham que falar a língua deles e pronto, não é obrigação para ninguém falar inglês. Eu acho que é muita pretensão para quem fala língua inglesa ir para um país que não tem língua inglesa e achar que todo mundo tem que falar inglês. Não tem. Só que o Mark achou que é um ponto positivo para ele, porque ele podia se comunicar, e isso, claro, é ótimo, e para mim também é bom, porque eu não tinha que ficar indo toda hora perguntar, eu podia mandar ele, falar, vai lá que se vira que a pessoa fala inglês. Na maioria das vezes falava mesmo. Um ou outro não. Eu acho importante você poder viver num país que você fala a sua língua e uma segunda língua, isso é maravilhoso. Então, isso é uma coisa legal. Os portugueses, muitos dos portugueses, falam inglês. Bom, e agora chegou a hora chata, mas eu acho que tem que falar sobre isso também, porque você sabe que essa viagem aqui é sobre ser, né, bem aberta com vocês e falar sobre tudo. Quer falar as 3 coisas que a gente não gostou em Portugal. Esses números são totalmente aleatórios. Eu fiz a lista e depois eu contei. Teve 7, na verdade 8, que o Mark adicionou de falar inglês, pontos positivos pra gente, e 3 que não foram tão legais assim. E na verdade eu posso fazer isso mais pra frente, pode ser 5 coisas legais, 5 coisas chata, 5 coisas que eu gostei, 5 coisas que eu não gostei. Ou, sei lá, 10 coisas que eu não gostei. Vai que a gente vai pra um lugar que a gente detesta. O que eu duvido, gente. Todo lugar vai ter coisa boa. Enfim, vamos aqui, voltando. Foco, Maureen, foco. Vamos falar de Portugal. 3 coisas que a gente não gostou em Portugal. 1. Os motoristas. Os mesmos motoristas que param na faixa de pedestre são muito maluquetes no trânsito e dirigindo. Muito. A gente dirigiu por estradas principais, a gente dirigiu por estradas secundárias, a gente dirigiu dentro de cidade. A galera é maluca, gente. A galera ultrapassa nos lugares assim que você fala, não. E às vezes tem aquelas estradinhas assim, sabe, numas cidadezinhas pequenas, e o pessoal dirige muito maluco. E tem às vezes essas estradinhas, fica a casa da pessoa bem perto da estrada, sabe? E tem às vezes senhores e senhoras de idade andando ali, indo pro comprar alguma coisa, indo na casa do amigo, não sei. Aí você vê aqueles carros dirigindo, aqueles senhorzinhos de idade andando, dá até assim um aperto, assim, você até para de respirar quando você passa, assim. Ou então aparece alguém, você tá dirigindo, né, de buenas, aparece alguém e entra, de uma estradinha assim, do além, ou de um portão, e faz e entra na sua frente. A gente não viu o acidente acontecendo, mas a gente viu alguns carros acidentados no tempo que a gente estava em Portugal. E eu acho que dos 3 países que a gente passou até agora, na verdade a gente está no 4º agora, foi o único lugar que a gente viu alguns carros acidentados. Aparentemente nada muito sério, graças a Deus, mas a galera é maluquete dirigindo. Número 2. Na Europa tem uma lei que não se pode fumar em lugares fechados. Em Portugal, essa lei não é muito respeitada. A gente passou por mais de uma situação. Uma foi num bar, a gente foi nesse bar pra comer. Foi em Sagres, se eu não tô enganada. Uma pessoa acendeu o cigarro. Foi aí que a gente indagou até. Falou, mas será que aqui pode? Mas, né? Daí depois o Marco foi pesquisar e não, realmente a lei é na Europa. E a pessoa acendeu o cigarro e tal. E a pessoa estava com os donos do estabelecimento. Assim, com os donos não, acho que as pessoas que trabalham lá. E daí a pessoa falou, acho que eu não vou acender. Porque eu e o Marco tava sentado, eu vi um movimento assim, não tem problema. A pessoa falou, né, fuma aí.
sem comentários. E depois aconteceu, isso foi em Lagos ou Sagres. E depois aconteceu em Coimbra. A gente estava num restaurante, a gente sentou pra almoçar. Um restaurante simples, mas um restaurante numa parte turística de Coimbra. Chegou um casal, sentou do nosso lado. A menina acendeu o cigarrão do lado da nossa mesa. Gente, eu não fumo, desculpa os fumantes, se vocês acham legal, beleza, né? Mas a menina mesmo que tava fumando não tava achando legal. Ela tava fumando, a fumaça vindo na nossa cara. E quando a fumaça começou a vir na cara dela, ela fumava assim, tipo, tirando a fumaça da cara dela. Amor, se você não gosta da fumaça na sua cara, por que você acha que a pessoa que tá do seu lado vai gostar da fumaça? Né? Então, esse foi um ponto negativo em Portugal. A gente passou por essas duas situações, eu não consigo lembrar de outras, mas tem, então é alguma coisa que acontece. Gente, troquei de câmera. A câmera que tava filmando deu pau. Então, tamo aqui, tá? Tá meio diferente o ângulo, tal, a imagem, mas é o que tem. Vamos lá. Vamos terminar. Eu tava no segunda coisa que a gente não curtiu de Portugal, que é que, apesar da lei europeia ser de que não pode filmar em locais fechados em Portugal, isso não é muito respeitado. E tá bom, fechou esse. Terceira coisa que a gente não gostou de Portugal: quando você chega num restaurante, 95, 98, vamos colocar 95, tá? Tô sendo legal. Por cento dos restaurantes trazem pra você um couvert, coloca na mesa, não te fala quanto custa, não pergunta se você quer e nada disso. Eu saquei isso desde o começo e falava, não, a gente não quer, obrigada, você pode levar? Eu acho uma sacanagem você colocar uma coisa na mesa da pessoa que você vai cobrar por, sem perguntar se a pessoa quer. Eu acho que isso é um constrangimento pro consumidor, é um constrangimento pro turista. Eu nunca falo aqui sobre os meus estudos e nada, mas eu sou formada em publicidade e propaganda e a minha pós-graduação foi em marketing com ênfase no comportamento do consumidor. E o que eu tenho pra falar pra essas pessoas é, gente, não faz isso não é legal com o seu consumidor e seu consumidor vai ficar constrangido e não é legal. Como funciona? Você chega no restaurante, eles trazem pra você pãozinho, queijinho, azeitoninha, depende do restaurante, às vezes algumas coisas mais sofisticadas até. Não te perguntam, te colocam na mesa. Às vezes até dão uma insinuada que aquilo é de graça, mas não é. Algumas pessoas, na inocência, podem comer aquilo ali achando realmente que aquilo é de graça. Eu sei que é um pouco de inocência, né? Não tem nada de graça nessa vida, mas enfim, não é legal. Eu não sei se tem alguma lei em Portugal que diz alguma coisa sobre o couvert. Eu não sei quantas vezes eu mandei couvert de volta em Portugal. Não tem ideia, não tem ideia. Toda vez era um constrangimento pra mim, eu tenho que falar, olha, eu não quero, pode levar? Muito obrigada. Às vezes, gente, eu até pedi alguma coisa de couvert, mas eu não pedia de pirraça. E outras vezes eu falava, não, pode deixar o pãozinho, ou pode deixar a azeitoninha, ou leva o resto, que a gente queria só fazer um petisquinho, às vezes, antes do almoço. E às vezes esse couvert, se você não se ligar do que é, vai te sair mais caro que a sua refeição, sabe? Se você não se ligar e continuar ali, comendinho ali, vai na festa, não sei se eles repõem depois até e continuam te cobrando. A gente não gostou disso, a gente achou uma prática errada. Vou até contar uma situação que aconteceu com a gente e olha que eu já tava mais do que vacinada com essa situação. Mesmo assim eu caí. A gente tava com os meus sogros em Vila Nova de Gaia. A gente foi num restaurante italiano, que nem é aquelas coisas, é um restaurante de franquia. Até em conta as coisas, tal, nada muito caro. Do lado do prato tinha um pacotinho assim com 2 grissines desses bem fininhos. Tava do lado do prato ali, o prato, os talheres, tal, e o grissine. Os meus sogros sentaram automaticamente, começaram a beliscar aquilo e comer. E eu com eles fiz a mesma coisa, sem pensar. Nem lembrei do negócio do couvert, tá? O Mark não comeu porque também não quis, nem porque ele pensou em alguma coisa. No final da conta, 70 cêntimos cada grissine daquele, cada pacotinho. Assim, gente, não é pelo dinheiro. É por colocar aquilo ali, não informar, ficar uma coisa meio subentendida. Porque a maioria das pessoas acaba beliscando, às vezes chega com fome ali, tá papeando, nem se liga, pede uma bebida tal, e acaba comendo e não tá claro que aquilo ali vai ser cobrado. Enfim, achamos a prática errada. Foi isso. Eu espero que não tenha ninguém bravo comigo, né? Porque temos pessoas que tem uma coisa assim, né? Que elas gostam de vir no canal do YouTube dos outros. Gente, guarda os dedinhos pra vocês, vai, né? Guarda, vai meditar, vai espalhar amor por aí, vai dar abraço nas pessoas, você que tá aí com umas coisas ruins dentro. Vai abraçar pessoas, que abraçar faz bem. Desculpa. Se a gente voltaria pra Portugal, que eu acho que é o mais importante pra se falar aqui,
Claro que a gente voltaria para Portugal. A gente amou Portugal e a gente voltaria para Portugal 1, 2, 5, 10 vezes, sem problema nenhum. Foi uma surpresa ótima da nossa viagem. Eu já comentei isso antes, quando a gente saiu de Portugal, e eu tô repetindo isso agora. A gente foi com a ideia de ficar 1 mês em Portugal e eu acho que, não sei não, a gente ficou mais de 2 meses. Eu não lembro agora os dias exatos, mas foram mais de 2 meses. Se for brincar, foi quase 3. Foi ótimo. Foi uma estadia ótima no país. Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostam de vídeos assim, deixa um comentário. Eu preciso saber do que vocês gostam. Não esquece também de deixar um curtir, um joinha aqui embaixo pra mim se vocês gostaram do vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. A gente se vê na estrada. Um beijo!